Renato Gaúcho será apresentado amanhã de manhã, logo depois do treinamento, no CT Carlos Castilho, como novo técnico do Fluminense. E a sua estreia será domingo diante do Bragantino. Está começando mais um vídeo aqui no canal Ligados no Flu. Neste vídeo a gente vai analisar um pouco o que esperar desse novo Fluminense, dessa era Renato Gaúcho, que começa a partir de amanhã, já com o treinamento, para começar a definir o time para a segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal Ligados no Flu e quero saber também a sua opinião nos comentários, o que vocês acharam dessa contratação de Renato Gaúcho para novo treinador do Fluminense pelos próximos 8 meses. Renato Gaúcho assinou um contrato com o Fluminense até o final do ano, segundo informou o próprio clube, e sem cláusula de renovação, segundo o site GE. Havia essa dúvida de que o Renato talvez assinasse uma cláusula, de renovação automática no seu contrato depois do final de 2025, mas não tem essa cláusula incluída nesse contrato, não. Renato, então, a princípio, chegando no Fluminense por 8 meses. Vale lembrar, pessoal, que esse é um ano eleitoral. Mário Bittencourt tem o mandato dele somente até o final do ano, depois entra um novo presidente, a gente não sabe se vai ter SAF, se não vai ter SAF, então o contrato de 8 meses foi o acordo entre o Fluminense e o Renato Gaúcho, que pretendia um acordo maior. Mas, diante dessa situação, dessa indefinição sobre o futuro do Fluminense, o contrato, por enquanto, é de 8 meses. Chegam com o Renato Gaúcho também os auxiliares Alexandre Mendes e o Marcelo Salles. E ele não vai levar junto com ele um preparador físico. O Fluminense tem hoje como responsável pelo setor, pelo departamento físico, o Ricardo Henriques. E não ficou claro ainda se o Fluminense irá atrás de um novo profissional, porque perdeu o Marcos Seixas, que foi embora para o futebol mexicano, tinha contratado o Flávio Oliveira, que foi indicado pelo Mano Menezes e que saiu junto com o Mano Menezes. Então, há uma lacuna ali na preparação física do Fluminense. Não ficou claro ainda se o Fluminense vai trazer esse profissional ou não. O Renato não vai levar um preparador físico junto com ele. Renato deve ganhar um salário na casa de R$1,5 milhão e passa a ser o treinador mais caro da história do Fluminense. Durante a tarde, gente, primeiro foi a filha do Renato Gaúcho, a Carol Portaluppi, que publicou nas redes sociais um print lá de uma conversa com o pai desejando sorte nessa nova fase. Então já indicando o acerto do Renato com o Fluminense. Logo depois foi o próprio Renato que mudou o perfil dele no Instagram e colocou lá, técnico do Fluminense. E ali ficou confirmada a contratação do Fluminense. E aí, alguns minutos depois, o Fluminense emitiu o comunicado oficial, o anúncio oficial com a contratação de Renato Gaúcho, colocou a música do Oba Oba, Renato chegou, colocou gols do Renato, o gol do título carioca de 95, o gol de barriga em cima do Flamengo, enfim, o que acabou também incendiando a torcida e causando aí, um frisson nas redes sociais, porque embora o Renato hoje seja treinador, esse é um gol, que mexe com o emocional, não só do torcedor do Fluminense também, não só o torcedor do Fluminense, não, mas o torcedor do Flamengo também, porque se de um lado, a torcida do Fluminense tem ótimas recordações e é um gol memorável, a torcida do Flamengo não vai esquecer nunca também esse gol de barriga do Renato no ano do centenário do Flamengo. Renato Gaúcho, gente, vai ter 2 treinos para poder preparar a equipe, o treino de amanhã e o treino de sábado. E certamente o Renato vai fazer mudanças nesse Fluminense para o jogo contra o Bragantino. O Renato gosta de atuar, gente, com um esquema 4-5-1. Às vezes com 2 volantes, sendo um volante aquele brigador, um volante mais de marcação, 2 homens de criação e mais um terceiro homem ali, 2 volantes, um outro jogador que saia para o jogo e 2 meias, Normalmente é esse o esquema do Renato. Vai depender, claro, do elenco que ele tiver à sua disposição. E um centroavante, um homem de referência na área. Se a gente pegar, por exemplo, aquele Fluminense de 2008, finalista da Libertadores da América, aquele Fluminense jogava exatamente assim, com 5 homens no meio campo e um centroavante de referência. O meio campo do Fluminense era formado pelo Igor, que a torcida não gostava, e era o tal volante brigador, Arouca e Cícero, que eram 2 segundo volantes, que saíam mais para o jogo.
com Conca e Thiago Neves armando as jogadas, eram os meias de criação. E o Washington, centroavante de referência na área. O Fluminense tinha no banco de reservas o Dodô, que o Renato preferia deixar no banco, né? A torcida perguntava por que o Dodô não entrava, por exemplo, no lugar de um dos volantes, mas o Renato preferia deixar o Dodô como opção para o segundo tempo. Então hoje ele não tem muitas opções ali para centroavante não, só tem duas, né? É o Cano e o Everaldo. Não sei se o Renato vai pedir a contratação de algum jogador desse. Agora, se ele quiser, por exemplo, jogar nesse esquema aí, né, de colocar 3 volantes, sendo um mais brigador, eu diria que ele vai escalar o time, pode escalar o time, né, com o Bernal, né, que seria esse primeiro volante, Martinelli e o Hércules, que são 2 volantes que saem para o jogo, além do Arias e do Ganso. Como o Ganso a gente não sabe se vai jogar, a outra opção seria o Lescano. Então seria o meio-campo com Bernal, Hércules, Martinelli, Arias e Lescano e o Cano no ataque. Pode ser essa formação do meio-campo e do ataque do Fluminense para o jogo de domingo contra o Bragantino. Quando o Ganso voltar, o Ganso entra na vaga do Lescano, obviamente. Renato Gaúcho, gente, também gosta que os laterais apoiem bastante. Se lembram como era com o Júnior César e o Gabriel? Os dois iam ao ataque o tempo inteiro. Com isso, Samuel Xavier pode ganhar mais oportunidades, que é um lateral mais ofensivo do que o Guga. O mesmo não dá para dizer em relação ao René, que não é um lateral que tem essas características, né? Quem também pode ganhar moral com o Renato Gaúcho, gente, é o Thiago Santos, que era jogador do Renato no Grêmio. O Renato liberou ele para o Fluminense, mas não queria liberar. O Thiago Santos era um homem de confiança do Renato Gaúcho, mas teve que liberar porque a torcida, né, detestava o Thiago Santos. E aí ele liberou para o Fluminense. Só que lá no Grêmio, o Thiago Santos jogava como volante. No Fluminense, o Thiago está jogando como zagueiro. E aí fica a dúvida. O Thiago Santos vai ser o zagueiro domingo, na vaga do Freitas, que, né, não jogou nada, foi o pior em campo contra o Fortaleza, foi o pior em campo contra o Once Caldas. Eu diria para vocês que tem uma grande chance do Thiago Santos ganhar moral com o Renato Gaúcho e assumir a titularidade na zaga do Fluminense, porque tanto o Freitas quanto o Ignácio, que custaram mais de 30 milhões de reais aos cofres do Fluminense, nenhum dos dois até agora agradou. Sobre Paulo Henrique Ganso, gente, existe sim uma pequena chance do Ganso ser relacionado para o jogo de domingo, mas eu diria para vocês que é improvável que isso aconteça. O mais natural, a tendência é que o Ganso fique à disposição ou para o jogo de quinta-feira que vem contra o San José no Maracanã, pela Copa Sul-Americana, ou então, gente, para o jogo contra o Santos, no domingo da semana que vem, também pelo Campeonato Brasileiro, jogo que deve ter o retorno do Neymar ao Santos. E aí seria, né, um domingo espetacular, com o retorno de Neymar no Santos e o Ganso pelo Fluminense, e o reencontro entre esses dois jogadores que surgiram juntos lá na base do Santos. Eu vou pegar agora emprestada a opinião da jornalista Mili Lacombe sobre essa contratação de Renato Gaúcho por parte do Fluminense. Vamos ouvir. Tá feliz? Tá contente, Mili? Boa noite. Boa noite, Diego, Alice, todo mundo que está aqui com a gente. Pois é. Então, ele é um ídolo, né, Diego? Assim, ele tem um dos gols mais icônicos da história do futebol brasileiro, o gol de barriga em 95, numa final de Carioca contra o Flamengo, aos 43 do segundo tempo, o Fluminense com 2 expulsos, assim, esses milagres que o futebol proporciona. E foi ele que colocou lá um cruzamento muito forte, que ia para lugar nenhum, ele colocou a barriga dele na bola e a bola entrou no gol. E aí foi uma catarse no Maracanã, ele assina esse gol, ele foi campeão da Copa do Brasil com o Fluminense em 2007, e ele levou o Fluminense a uma final de Libertadores em 2008, também numa campanha absolutamente gloriosa. Então, assim, ele sabe onde ele está entrando. Ele entende o time que o contratou. Isso é muito importante no futebol. Ele tem identificação com a camisa e com a torcida. Isso dito, o Renato é um boleiro. O Renato não é como o Abel, que vai ficar estudando futebol horas e horas e horas. No tempo livre, ele vai para a praia, bater um futevôlei. Ele vai na intuição, mais do que na razão. Pode dar certo. O elenco do Fluminense é um elenco que mistura um cara como o Thiago Silva, Ganso, jogadores muitíssimo acima da média, eu diria fora da curva, com outros muito jovens, uruguaios, outros sul-americanos, o Arias. O Renato vai ter um elenco interessantíssimo na mão dele para trabalhar. Como treinador de futebol, ele deve estar bem animado, porque o céu é o limite. Renato é copeiro, esse time do Fluminense é copeiro,
Eu ousaria prever que vai dar bom, mas essas previsões a gente só faz para depois a gente seguir na trilha da humilhação, né? Alguém lembra que a gente falou isso e aí vem cobrar. Não, e não é só isso não, gente. Eu acho importante também que a torcida está a favor dessa contratação. Eu vou mostrar para vocês a pesquisa que a gente fez aqui no canal Ligados no Flu. Olha aqui, gente, a nossa enquete. Olha, você gostou da contratação do técnico Renato Gaúcho? 2.400 votos. 90% aprovaram e apenas 10% de reprovação. E no Instagram, gente, a diferença foi maior ainda. 93% aprovam, né, na votação que eu fiz lá na enquete que eu fiz no Instagram, 93% aprovam e 7% reprovam a contratação do Renato Gaúcho. É o que eu falava pela manhã. Não é unanimidade, e seria impossível, eu acho, né, unanimidade na hora de contratar um técnico. Mas a rejeição é muito pequena. Então vai ter o apoio do torcedor e eu estou inclusive acreditando num bom público domingo no Maracanã para essa estreia de Renato Gaúcho, a volta de Renato Portaluppi para o comando técnico do Fluminense. Seja bem-vindo, Renato, que essa sua volta para o Fluminense seja uma volta de conquistas, de vitórias, de alegria para o torcedor tricolor, porque a torcida do Fluminense merece e está precisando. Grande abraço, pessoal, até a próxima!